Oi, oi, amantes de brechó, você está no Habla FM, na Nova FM, com a primeira rádio de brechó, ou muito mais que brechó para você. E hoje a gente está com a Fran Pioli. Pioli. Isso! A gente tá com a Fran aqui, Bazada Franzinha, pra quem não conhece, gente, olha, tem cada peça incrível. E a gente vai falar um pouco com ela sobre brechó, sobre bazar, mas muito mais que brechó. A gente vai falar com a Fran aqui sobre o que o brechó ele tem, né? Primeiro, quem sou eu? E o que não vê, o que a gente não vê por trás do brechó, né? A gente olha o brechó e a gente pensa assim, são apenas pegar a roupa e vender. Será que é só pegar a roupa e vender mesmo? Eu acho que não. Oi, Fran, seja bem-vinda à nossa rádio, ao nosso podcast rádio, podemos dizer assim. Eu quero saber um pouco quem que é a Fran, antes de tudo. Antes de tudo, vamos lá, gente. Então, Franciele Pioli, agora ficou meu nome de casada, amiga. Antes era só Fran Deodato, depois que eu casei ficou Fran Pioli. Agora é Fran Deodato Pioli, mas aí o Pioli é mais informal, é mais rapidinho, mais curtinho, né? E o bazar começou há 8 anos atrás. Durante 6 anos foi no modo online. E aí, agora, recentemente, há 2 anos, a gente está com a loja física. Então, hoje, a gente tem 8, quase 9 anos agora completa, no meio do ano, de Bazar da Franzinha. Nossa, 9 anos, Fran. 9 anos. Eu voltei em 2016 para o Brasil. Eu morei 2 anos na Europa. E lá, o brechó era uma coisa muito normal, muito comum, né? Todo mundo compra em brechó, não existe preconceito. Pelo menos não existiu o preconceito que existia aqui no Brasil. Então, eu lembro que em 2016, não que hoje não seja mato, ainda ali a gente está desbravando, está literalmente trabalhando com o preconceito ainda das pessoas, mas hoje a gente já tem uma graminha carpidinha ali, né? Aquela coisa. Acho que já tem até um murozinho feito, mais ainda. Isso, tem umas plantinhas ali, a gente está cuidando. A parte da jardinagem a gente está desde 2016. E aí, em 2016, eu comecei com online. Eu achava isso fantástico, essa possibilidade e o desapego, que eu acho que é uma coisa que a gente vê muito lá fora, na Europa, e no Brasil as pessoas são apegadas. Existe aquela dificuldade em desapegar. Então, eu comecei aos poucos com os meus desapegos. Algumas amigas foram indicando, uma foi indicando para outra. E aí, de uma forma muito natural, eu lembro que até agora tem aquelas fotos. Primeiro você começa, depois você melhora, né? E eu perdi a minha outra conta. Eu não tenho esse antes e depois para mostrar que as minhas fotos eram no tapetinho do meu quarto, na casa da minha mãe. Eu ainda solteira, sem casar. Eu casei em 2018. Então, eu já tinha 2 anos de brechó. E aí, eu pensei, vou casar. O que eu faço com tudo isso aqui? Então, eu vou começar a dar destino já, porque eu já sabia que eu ia para uma outra cidade, que eu ia ter que desapegar. E tinha essa lembrança da Europa, dessa coisa gostosa do brechó. Um brechó diferente, não aquele brechó tradicional, com cheiro de naftalina. Eu queria uma coisa despojada. Então, assim, talvez em 2016, eu nem imaginaria que eu chegaria hoje numa loja física. Nunca foi esse o propósito, né? Então, o propósito era desapegar das minhas peças. Uma amiga foi indicando para outra. E aí, enfim, eu casei. Aí veio a pandemia. E na pandemia, aquele brechó online estourou, né? Igual o foguete mesmo. Hoje, foguete dá ré. Naquela época, ainda não dava. E aí, quando eu vi, a gente estava lá com 20 mil seguidores, uma clientela já estabelecida e, assim, zero noção de empresa. Eu tinha noção de que aquilo era um hobby, uma coisa que eu gostava de fazer e que eu fazia muitas vezes. Quem é dessa época lá do bazar não me deixa mentir. Eu sou funcionária pública da prefeitura até hoje. Naquela época, eu trabalhava de manhã na prefeitura, de tarde, pedagoga da prefeitura, e eu fazia o brechó à noite. Nossa, Fran, super mulher, né? Tipo assim, meu Mas Deus. era uma coisa que eu gostava. Então, assim, não era aquele trabalho... Hoje eu enxergo de uma outra forma. Foi um tempo muito bom, mas naquela época eu não tinha noção nenhuma de empresa, de CNPJ. Era muito informal, na casa da minha mãe.
Então, aí aos poucos, a gente vai realmente vendo que não é um hobby, que tem todo uma estrutura. É aquilo, né, que você perguntou, como é que é esse fundo que as pessoas não veem? Será que é só vender roupinha? Exatamente, né? As pessoas, elas olham assim, ai, mas por que isso, né? Por que não é 10 reais, né? Então, por que não... É engraçado a gente olhar e ver... Você tem muito... Eu olho assim, você talvez tenha um pouco mais de propriedade, porque você veio, imagina, 2016. 2016. Gente, 2016, as pessoas, elas realmente... Era o preconceito, assim, que as pessoas, elas olhavam. Não só o preconceito de quem comprava, mas de quem vendia. Porque a pessoa, ela realmente, ela pegava aquela peça, você entrava no lugar e você olhava e falava assim, meu Deus, por onde eu vou começar? O monstro do mofo vem aqui e vai me abraçar. Cadê a naftalina? Né? Então, assim... E você desbravar e você fala assim, eu quero começar de um jeito diferente. Porque você morou na Europa. E lá, realmente, o meu marido morou na Irlanda. Um tempo eu vi, ele morou 4 anos, ele trabalhava com moda lá. E ele, né, eu nunca fui, pretendo ir, em nome de Jesus. Tem mas que conhecer, é fantástico. ele chegou pra mim e disse assim, é diferente, é normal. Porque quando a pessoa, ela... O que é a primeira coisa que o brasileiro, ele fala? De energia. Né? Ele bota ali a energia de... Ai, porque Mas é uma desculpa. Exatamente. É uma desculpa. Ele coloca aquela desculpa de que... Ai, porque por causa de energia. E a gente pensa, mas tá, e o hotel? E a cama que você dorme? Né? Quem que usou? Então, assim, você tem realmente essa propriedade de dizer... Cara, eu vi, olha só... E 2016, se começar, você desbravar onde não era nem... Era mato mesmo, Capim né? mesmo. Capim mesmo. E as pessoas, elas olhavam e apontavam o dedo na sua cara e diziam assim... Como assim você está vendendo as suas roupas? Você está precisando muito de dinheiro. Eu acho que você não tem... Você está falida. Era o sentimento de falência, era quando você tirava alguma coisa do guarda-roupa e botava para vender. E eu acho isso muito bacana, você trazer isso pra gente refletir, porque assim, em 2016, quando eu comecei, por que até o nome do bazar ser Bazar da Franzinha e não ser brechó? Né? Porque existia realmente essa coisa do preconceito, da questão, a pessoa tá falida, meu Deus, tá vendendo, e não era isso. O desapego que eu tinha na Europa, por exemplo, né? Quando eu comprava alguma coisa de desapego, não era uma coisa ruim, uma peça que a pessoa não usava mais. Muito pelo contrário. Era uma peça muito boa, num excelente estado, de uma grife que talvez na loja, né, ninguém fosse comprar por aquele preço. E você tinha acesso. Era uma coisa diferenciada. Não era aquela coisa assim de é feio, ou de você tá falido, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu olhava para aquilo e eu queria que as pessoas tivessem o meu olhar. Aquele olhar daquela pessoa que veio de fora com aquela ideia. E por que dá tão certo lá e por que não no Brasil? Exatamente. Né? O Brasil que é polo têxtil. A gente tem Santa Catarina, enfim, quantas fábricas, quanta roupa produzida. E você pensa, para onde vai tudo isso, né? Tipo assim, gente, a gente é polo têxtil, cadê? Cadê? Onde tá? Né? Não vê essa parte. E aí eu lembro que eu trouxe isso de uma maneira que as minhas seguidoras, que são aí de 8, 9 anos atrás, elas tinham prazer em comprar as peças que eram minhas no começo. Então, assim, foi 1 ano e meio de Bazar da Franzinha só com as minhas peças. Nossa Senhora. 1 ano e meio. E eu lembro que eu cheguei nessa reflexão que eu já não precisava mais de tudo isso quando eu voltei. A Daniela Yumi, ela é uma consultora de estilo maravilhosa. Inclusive, hoje, considero minha amiga. E aí, ela fez uma enquete no perfil dela do Instagram, perguntando quantas calças jeans você tinha. Gente, eu tinha 116 calças jeans. E eu achava aquilo esplêndido, né? Eu lembro que a Dani ficou chocadíssima. Ela falou, mas Fran, você usa 116 calças? E eu uso, e eu tinha orgulho. Eu tinha um orgulho daquelas calças jeans. Quem fez faculdade comigo lembra. Eu não repeti uma calça jeans em 1 ano de faculdade, porque era o meu xodó, era a calça jeans. E aí, quando eu cheguei, eu olhei e falei, gente, 116 calças jeans, vamos ligar pro médico? E aí, você percebe o quão você tá fora de todos os padrões. E aí, eu falei, não preciso de 116 calças. Então, eu separei ainda. A gente foi com ali um desapego devagarzinho. Mas separei metade disso. E aí, a metade vendeu. Eu falei, opa, mas assim, vocês gostam? Então, assim...
muito do que eu tinha não eram peças desatualizadas. E eu lembro, nessa época eu era amiga. Eu tinha um contato com a Bianca Olivo, hoje, que é da My Favorite, da La Moda, Grupo La Moda. Então, sim. é a Bianca, a Bruna e a Dona Vera. E a Bianca, nessa época, estava estudando nos Estados Unidos, fazendo lá o Hard College, enfim, nem lembro o que ela estava estudando. E eu tinha muito contato com ela. Então, pense que eu tinha peças, que era da Bianca, dona da La Moda, que hoje é uma superpotência. Meu Deus, tá... Aí, enfim. Nosso sonho, né? A potência do brechó. E eu lembro, assim, peças... Eu era consumidora lança-perfume de carteirinha, assim, caixas e caixas. Eu lembro que no Instagram antigo eu tinha os vídeos que chegava a coleção assim inteira. Não era aquela pessoa comedida. A vendedora até ligava pra você, eu pago a sua passagem pra você comprar. Nessa época era e-commerce. Ah, era e-commerce? E-commerce. Nossa! E aí eles faziam umas promoções, tipo 70%, black, aquela coisa de ficar de madrugada. Então eu tinha muita peça. E aí, assim, 1 ano e meio. E aí eu fui desfazendo, as pessoas foram gostando. Porque aí foi tirando aquele preconceito, foi quebrando aquele paradigma. Olha, não é peça com cheiro de naftalina, são peças da Fran, as peças da Fran são cuidadas. E aí as minhas amigas, Fran, eu quero desapegar com você, como é que eu faço? Mas você sabe que até hoje, quando a gente desapega de algo que a pessoa sabe de quem é, vende um pouco mais do que a pessoa não sabe de quem é. Não sei se você já percebeu isso, quando você chega e fala assim, eu vou dar um exemplo seu, esse é o desapego da Fran. Até hoje, a mulherada deve ficar louca. Eu olho e falo assim, eu quero todos os brincos da Maria Dolores, da Fran, por favor. Então, fica louca. A Dani, inclusive, foi na minha casa agora, há uns 4 meses, no final do ano passado. E aí eu falei, Dani, vamos repaginar, vamos... Enfim, e aí a gente tirou mais de 100 e poucas peças. É que hoje também você tem até mais facilidade de ter. Muito mais então, de você desapegar. Consegue de desapegar e de ter. Você fala assim, hoje eu vou usar essa roupa, mas não quero mais. Alguém quer comprar, né? E eu faço muito isso, gente. Às vezes eu lembro que eu fui para Nova York o ano retrasado. E a gente ficou lá uma semana, 10 amigas em Nova York. Foi lindo. Todos os looks de viagem, quando eu voltei, eu vendi. Todos os looks, porque... Nossa, muito, muito legal. Isso é muito... E assim, sem apego mesmo. Então, assim, é muito engraçado que às vezes as meninas... Fran, esse conjunto que você tá incrível, gata. Relaxa que daqui umas 2, 3 semanas ele já tá lá. Então, hoje eu não sou tão apegada quanto eu era lá 8, 9 anos atrás. Hoje tem uma circulação muito rápido nas peças. Então, assim, claro que tem aquele xodozinho que você deixa ali, uma calça, uma jaqueta, mas no geral eu uso e já coloco para circular, para exatamente a pessoa ter essa percepção de que não é uma coisa que eu não gosto. Muito pelo contrário, é uma coisa que me fez feliz, que eu usei, sei lá, 2, 3, 4, 5 ocasiões. Eu lembro que antigamente, gente, era feio repetir roupa. Hoje é feio, na verdade, é você não repetir roupa. Né? Hoje você vê aí exemplos, Kate Middleton, outras aí da realeza, repetindo roupa e mostrando, sim, que a gente tem que ter essa preocupação, porque senão, daqui um pouco, a nossa geração dos nossos filhos, eu fico preocupada com isso. Como é que vai ser? Você já parou para pensar sobre o vestido de festa? É uma coisa que ainda a gente não consegue repetir. Não. E a gente não consegue vender. É mais difícil vender, né? Eu até parei você falando da repetir, olha para mim, olha e falou assim, é verdade. Então, o vestido de festa, a gente não consegue repetir ele. Então, Mas por quê? Porque ele é muito, né? Tipo assim, você tem muita foto, você bate muita foto, tá ali. Mas, assim, eu acho que é um ponto que a gente tem que questionar. Por que a gente não tenta mudar esse padrão de também não sei lá, passar pra alguém, alguma coisa assim? Porque tem sido, não sei se pra você, mas pra mim tem sido difícil vender vestido de festa. Por conta dessa repetição. Então, o vestido de festa, ele é mais delicado, porque a gente está falando de um corpo, né? Que precisa um vestido literalmente cair como uma luva naquela pessoa que vai comprar ou que vai usar. Um exemplo disso foi meu vestido de casamento, gente. Eu vendi meu vestido de casamento depois de 7 anos. Eu casei em 2018, mandei lavar o vestido e nunca mais fui buscar. O vestido ficou guardado 7 anos. Semana passada, eu fui no ateliê da Lúcia Tavares, que foi ela que fez meu vestido, e eu liguei, fui até lá, não liguei. Falei com a Giovana, eu não peguei meu vestido, tá aí ainda, vocês já
Eu queria que a Fran contasse essa história do vestido. Gente, essa história do vestido é Eu amei a história do vestido. Eu falei, então, o vestido de festa, mas por quê, né, Fran? Porque a Fran, eu acompanhei, tá, gente? E ela vai finalizar essa história, depois eu conto o resto. E aí, como é que foi? Só pra entender essa parte do vestido de festa com o vestido do meu casamento. Então, ficou 7 anos lá, né, no ateliê dela, o vestidinho. E aí, eu lembrei, eu vou fazer aniversário de casamento agora, em abril. E eu falei, eu quero mostrar pra minha filha o vestido, as fotos. Agora, ela tem 5 anos, então ela já entende. E aí, eu falei, gente, quem é que vai comprar um vestido de noiva? 7 anos depois. Eu falei, gente, isso aqui não vai vender. Mas eu falei, tá. Não, eu já tenho. Vamos lá, bora. E aí, primeira coisa, eu cheguei lá no ateliê, postei todo o corre. Falei, torçam por mim que o vestido não foi, né? Já, tipo, Vendido. Doado. Gente, doado, 7 anos. Gente. Não dá. Nossa, 7 anos. 7 anos não dá. 5 anos ainda tá dentro do prazo do consumidor ali, né? 7 anos não dá. E aí o vestido tava guardado, eu coloquei ele lá no bazar, eu levei pra casa, mostrei pra minha mãe, falei, vou levar lá pro bazar, coloquei... Quem conhece o bazar da Franzinha, a gente tem uma parede colorida. Vesti no manequim o vestido, coloquei umas fotos do meu casamento. É assim, imediatamente... Pelo menos umas 8 pessoas começaram a mandar mensagem. Fran, eu quero ver o vestido, eu quero provar e tal. Aí, na hora, eu já pensei, falei, meu, que confusão que eu armei agora. Porque, assim, vestido de festa, a pessoa vai provar, maquiagem, não vai cuidar. É um vestido delicado. Enfim, né? Várias possibilidades que passou ali pela cabeça. E aí... No dia seguinte, uma seguidora nova, inclusive, não era uma seguidora que já comprava, enfim. Fran, eu quero ir aí ver o vestido. Eu falei, bora, estamos aqui, eu já te ajudo a provar. E quando ela chegou, ainda falei, olha, se você tiver de maquiagem, né? Ela falou, não, eu já vim sem maquiagem para provar. Quando ela provou o vestido, gente, caiu como uma luva. Era para ser dela. Altura... Tipo, sabe, nenhuma sobrinha, nem nada. E foi muito engraçado que a hora que eu fui fechar o vestido, ele não quis fechar aqui em cima. E eu falei pra ela, lembrei de um detalhe, coloca o salto. E aí, quando você coloca o salto, dá aquela arrumadinha na postura e fechou. Falei, gata, você não tá entendendo. Esse vestido é o seu número. Tipo, e aí, na hora, eu já vi a emoção dela com o vestido. E aquilo, sabe, me veio à tona... Quanto eu fui feliz no dia que eu escolhi o meu vestido, no dia que eu usei o meu vestido, uma série de coisas. E aí ela falou, eu caso em outubro. A gente ficou ali trocando figurinha, enfim. E ela falou, eu quero esse vestido. É o vestido que eu sonhei, é o vestido que eu idealizei. E aí ela até falou, tem algum desconto, alguma coisa? Tá, vamos conversar sobre preço. Eu já tinha lançado quanto, né? Era 1/3 já do que era o meu vestido de casamento, do que tinha custado. E aí ela pediu mais um desconto. Eu falei, tá bom, você vai ter que mandar pra lavanderia, ainda tem um ou outro ajuste, beleza. É o preço que você pode, tá tudo certo. Fez o Pix e ela saiu com o vestido e eu, tipo assim, cara, como assim? Tipo, em 48 horas, um vestido que estava guardado há 7 anos. Então, eu acredito muito em propósito. Acredito que esse vestido era para ser para ela. Ele ficou 7 anos guardado, porque era para ele ter ficado 7 anos guardado. Eu ia fazer fotos, gente, com a minha filha e tal. Falei, aborta o plano, tá tudo certo, ela tá com o vestido. Então, eu acho que o vestido de festa é mais ou menos isso. Ele tem que ser o casamento perfeito. Mas como é que a gente vai garantir que esse casamento perfeito... Não tem garantia. Exatamente. Não tem. Mas por que eu abordei isso? Pra gente levar as pessoas a comprar mais vestido de festa no brechó. No brechó. Entendeu? Pra pessoa ela ir realmente procurar no brechó. Porque as pessoas, elas têm muito isso. Eu vou usar uma vez só, mas também tem essa ideia. Eu vou passar pra minha filha. Pode ser que alguém dê em alguém, seja a realização de um sonho de alguém e comprar mesmo, ir até o brechó e comprar mais vestido de festa, ter a oportunidade de ir. Porque realmente é uma peça que você usa uma vez só. E assim, gente, hoje, se você for ver um vestido de noiva e pra alocar... Nossa! 5, 6, 7 mil pra alocar. Então, ela comprou um vestido por 4 e pouquinho. Um vestido que é dela. Exatamente. E que se ela... Depois, eu até brinquei com ela. Falei, depois, se você quiser, traz aqui que a gente vende de novo. Entendeu? Exatamente. Para que essa cultura, a gente precisa ter compreensão de... Olha só quantos cristais tinham no vestido. Todo o trabalho, toda a delicadeza, toda a renda que veio não sei da onde. Então, assim, não é uma peça
qualquer. E aí, assim, até a assessora lá da Lúcia falou, Fran, tem tanto vestido aqui. Então, assim, como eu deixei 7 anos, eu acredito que tem muitas mulheres Com muitos vestidos. vestidos. 3 amigas minhas já me procuraram. Fran, vende o meu vestido de noiva. Eu falei, olha aí, ó o mercado aí. A gente fala, né? Gente, tem mercado para tudo. Tem mercado para vestido de noiva, tem mercado para vestido de festa, tem mercado para roupa básica do dia a dia. O que a gente não pode ficar é com peça parada no armário, sem circular. Isso a gente não pode. É dinheiro parado e, como diz meu marido, dinheiro não aceita desaforo. É verdade, não aceita. E Fran, diz pra gente assim, o que a gente não vê por trás do brechó? Você desde 2016, né? A gente começou... Eu também comecei... A gente começa como uma brincadeira, porque a gente pensa... No começo a gente pensa assim, não, vou vender aqui, e a gente começa como uma brincadeira. Isso é real, né? Porque, na verdade, empreender é se arriscar. Então, a gente começa a tentar entender como que funciona um negócio. Eu não sei se você sempre foi CLT, se você foi CLT, né? Conta pra mim, você sempre foi CLT? O que acontece? Eu sou concursada eu tenho 15 anos de prefeitura, né? Então, hoje nós estamos em 2025, não sou boa de cálculo aí, tá? Mas 2010. Eu sempre falo, somos de humanos. Aham, somos de humanas. Mas aí, em 2010, eu já estava na prefeitura. Então, antes da prefeitura, eu me formei em 2006. Ih, tô entregando a idade aqui. Em 2006, eu me formei, fui para a rede privada. Tanto que até hoje eu tenho alguns alunos que me chamam de Miss. Eu trabalhei no Internacional Everest e lá a gente era chamada de Miss. Então, às vezes, algum aluno ainda daquela época me encontra. Oi, Miss Fran. Daí o pessoal olha para Miss do quê, né? A pessoa tem 1,60 m, é uma tampinha. Então, eu comecei na escola privada, depois fui para o concurso. Para quem não sabe, a minha formação, eu sou formada em pedagogia. Então, sempre trabalhei em escola. Fui para a prefeitura como concursada, então fazem 15 anos que eu tô lá, mas temos um parênteses. Eu sou filha de pais empreendedores, né? Então, desde que eu me lembre, eu tenho uma mãe que sempre trabalhou com vendas. Meu pai também, hoje trabalham os dois. Meu pai é aposentado, trabalha com ela. Mas eles têm empresa de paisagismo na parte de jardinagem. Aí, ó, cortar a grama. Sim, lá atrás. Nossa. Há 30 anos, 30 ou 35 anos. Então, é muito tempo. Então, eu me lembro da minha mãe sempre trabalhando, vendendo. E isso é uma coisa muito natural dentro de casa. Então, eu lembro que quando eu fui morar fora, eu fui trabalhar na rede da Tommy. Tommy Hilfiger. Hoje eu sei falar, mas antes, naquela época, eu falava Hilfiger. E aí, meu chefe falava, não é dedo. Então, eu fui pra lá. Gente, um inglês chechelento. Assim, 5 anos de cultura inglesa aqui, que era uma vergonha, mas eu falava zero, assim, falava o básico. E eu fui pra lá trabalhar com loja de roupa. Então, foi meu primeiro contato com roupa, com vendas. E daí, eu gostei. E aí, quando eu voltei, eu vim com isso, com essa coisa de trabalhar. Mas quando eu fui pra morar fora, até um parênteses aqui, eu pedi licença sem vencimento. Então, você fica ali 1 ano ou 2 licenciada do concurso público. E depois você pode voltar sem remuneração. Então, assim, eu ia, mas eu voltava porque... eu não sei você, mas a minha mãe sempre falou, concurso público tá ali, é garantido. Então, assim, é um CLT diferenciado. Nós temos até em comum. A minha irmã é concursada e pedagoga também. E a primeira pessoa que pegou a carta da minha irmã quando passou no concurso foi minha mãe. Então, foi uma felicidade, assim. Ela disse assim, concurso para... Eu acho que para os nossos pais, né? Sim. O concurso é uma segurança muito grande. Porque ele não é um CLT, mas ele também não é um empreender. Ele é um negócio, assim, diferenciado. E aí, como a gente, na área da pedagogia, a gente pode trabalhar 4 horas só. Então, assim, você pode trabalhar 8 ou 12. E eu lembro da minha mãe, assim, sempre falando, filha, você vai poder escolher em que horário você quer trabalhar. Olha que legal. E assim, gente, eu já fiz um pouco de tudo. Eu fiz 1 ano de arquitetura, gosto muito. Então, hoje eu vejo, quando eu tô no bazar, essa coisa das formas, essa coisa do colorido, da criatividade, vem um pouco da arquitetura, porque eu sou apaixonada. Eu quis fazer arquitetura porque, meu pai e minha mãe trabalham com paisagismo, então eu vou ficar aqui, já tá tudo em casa. Mas trabalhar com a família não é legal.
E eu comecei muito pequena, trabalhando com a minha mãe. Com 11 anos, eu já trabalhava com ela, com meu pai. Fiquei praticamente aí até os 20. E aí, depois falei, não, eu quero trilhar o meu caminho. Não quero... não é isso que eu quero. Aí, eu fiz biologia na Federal. Mais tipo, sabe quando você não sabe muito bem? E fiz negócios internacionais na FAI. Tipo, nada a ver com nada. Mas pedagogia era uma coisa que eu gostava de trabalhar. Gostava de trabalhar com criança, gostava de educação especial. Aí fui me especializando. Falei, não, então, peraí. Então, vou parar de ficar pulando de galho em galho. O que eu quero fazer? Eu gosto de criança. Eu gosto de educação especial. Aí fui me especializar, fiz psicopedagogia, aí fiz outras especializações nessa área. E hoje, na prefeitura... fazem 5 anos, eu estou na educação especial. O que, para mim, também é um pouco de propósito. É aquela coisa assim, que eu gosto de fazer, que eu me vejo realizada e eu não me vejo sem. E amor, né? É amor. É propósito. É propósito. Porque, gente, professor nesse país, ou em Curitiba, todo mundo tá lá no portal da transparência. Quanto a Fran ganha, gente? É um salário que eu ouço desde que eu era pequenininha. O professor ganha mal, é aquilo. Então, assim, não dá para dizer, não, a pessoa tá lá fazendo para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Exatamente. Quem trabalha ou tem 2 opções. Ou é porque a pessoa não tem realmente nenhuma outra possibilidade, e é aquilo ali, pronto, acabou, e era a faculdade que deu para fazer, ou é porque ela gosta. É real, isso é real. Não tem outro, não, a pessoa tá ganhando dinheiro. A não ser que ela esteja... no nível superior, mestrado, doutorado, trabalhando em federais. Aí é um salário um pouquinho diferenciado, mas ainda assim não dá para falar, nossa, o professor é... Ou seja, ela esteja trabalhando também o dia todo, né? Só chega para dormir. Exatamente. E ainda assim... Que é o que acontece hoje com todas as professoras, assim, jornada dupla, tripla, para tentar manter o básico, né? Exatamente. Isso eu sei porque eu vivo essa realidade. Minha irmã trabalha, só chega para dormir. Então, a filha tem que estudar na mesma escola que ela trabalha para que as coisas se encaixem, senão... E todo mundo me pergunta isso, assim, Fran, mas por que você não larga a prefeitura? Existe propósito e existe amor. Se eu não tivesse essas 2 coisas, eu não estava mais na prefeitura. Porque, assim, a gente que é empreendedor, gente, e aí você cumprir horário, naquele horário que eu estou na prefeitura, meu Deus, eu podia fazer muitas outras coisas. Mas aí faltaria o propósito, faltaria aquilo que, sabe, aquele bálsamo. E a gente, quando você fala, a gente vê o brilho no teu olho, sabe? De você fala assim com... Sabe, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu olho o bolo de cenoura com chocolate, eu olho meu filho... E você, o bolo de cenoura que você tá ali, e também você olha o seu filho, você olha... Eu vou dar um exemplo melhor, é que eu tô no bolo de cenoura ainda, que eu fiz a entrevista. Mas você olha o seu filho e você fala assim, cara, meu coração tá fora do meu corpo. Você tá olhando? Então você fala desse jeitinho. Sim. Né? Com amor e com propósito. E são 15 anos, assim, e trabalhar com educação especial não é para todo mundo. Você tem que gostar. Então, sei lá, eu lembro agora, um caso mais recente que eu tive, uma criança em surto com autismo. Como é que você faz para contornar? E aí, quando você consegue fazer... chega a me arrepiar, gente. Quando você faz o teu trabalho com amor e com propósito, aquilo... encaixa e você tira a criança da crise e você fala, cara... Arrepiei. Sabe? Eu tenho dom para fazer isso, então eu vou continuar fazendo. Enquanto der, eu vou continuar, é isso. E a gente consegue, né, Fran? A gente consegue. E é real. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, como você consegue? A gente não sabe, não tem fórmula. Eu olho assim, não sei, mas eu tô aqui, entendeu? A gente faz com que... É porque, assim, o cliente... Ele, do brechó, ele também vai criando uma intimidade com você, ele vai olhando a tua rotina e o teu dia a dia. Então, quando ele tá muito próximo, ele te pergunta, como que você consegue? E você fala assim, o que eu tenho dito? Por conta de você, que conhece a minha rotina e sabe, né? E por conta dos propósitos, porque Deus, ele não dá o fardo maior do que a gente consegue carregar, né? Deus, eu sempre falo, ele coloca as pessoas certas no lugar certo. A gente costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falo, a gente é torto e Deus escreve certo, né? Então, assim, o propósito, ele é exatamente isso, né? Você fazer tudo que você faz com amor, e a gente sabe que tem aquele brilho no olho, né? Eu falo, é a purpurina. É a purpurina no olho, você fala assim, cara, eu amo o que eu faço, isso eu faço com amor, eu faço com paixão. E quando eu paro para pensar nesses últimos 6 anos de brechó, gente, era dupla jornada na prefeitura e à noite. Eu lembro que eu começava, quem é dessa época lembra? Postar 8 horas da noite e eu ia com as meninas até 1 hora da manhã. Postando e stories e conversando, porque eu sempre fiz questão desse contato. Sou eu que respondo a mensagem, sou eu que falo com a cliente, sou eu... Então, assim,
criou-se uma intimidade. Esse final de semana eu tive numa imersão empresarial e todo mundo falando muito sobre isso. Que era uma coisa que eu nem sabia que eu estava fazendo, que é essa questão de se aproximar do seu cliente. Claro que há 6 anos e nesses 9 anos nunca foi intencional da forma que é hoje, da forma que a gente olha para o negócio, mas surgiu assim. Então, assim, aquela intimidade com a cliente, de você mostrar, de você não estar forçando nada, de você estar mostrando essa opção, essa possibilidade para ela, dela estar, eu realmente preciso disso. E uma coisa muito bacana é que ao longo desse meu trabalho com brechó, eu fui me especializar, porque isso também era uma coisa que me incomodava. Abri lá, o look do dia. Por que look do dia? Porque, sabe, eu não queria ser o brechó que ia só postar looks do dia. Eu queria que aquilo tivesse funcionalidade para minha cliente. Ela comprar uma peça que ela vai poder usar 2, 3, 4, 5 vezes. Ela ter noção de tríade de cores, cores complementares. Eu não queria só vender a peça. Eu queria entregar para ela, de fato, um serviço diferenciado, mesmo sem ser intencional. Mesmo assim, eu querendo só proporcionar para ela uma experiência que eu teria. Sabe? Quando a gente vai numa loja, a gente é bem atendido e a pessoa faz isso e aquilo. Então, eu sentia falta disso em outros brechós. E eu sempre falei isso para as pessoas, que qual que é o meu diferencial, né? Hoje a gente não tem mais a Troc, mas qual era o meu diferencial da Troc, de empresas maiores, que não tinha essa coisa de pegar na mão do cliente. Você sabe que eu estava conversando esses dias, isso você me trouxe assim, que a gente até falei para você, o grande está engolindo o pequeno. O que eu quero dizer com isso? Como está abrindo muita franquia, então esse contato dentro das franqueadas não está existindo. Eu comprei, paguei, tem desconto? Não, não tem. Tá aqui, pronto, acabou, vou embora. Acabou. E aí? Será que é o seu sentido do brechó? Entendeu? Agora, mês passado, a gente teve um encontro de donas de brechó e uma das meninas que estavam lá, que tem brechó, que é a Esté, ela já foi minha colaboradora e agora ela tem o brechó dela. E ela falou, gente, as clientes da Fran não pedem desconto. Não é preço, é valor. É valor, exatamente. Elas sabem exatamente tudo o que tem, intrinsecamente, que não tá ali, né? Mas ela sabe como é que é a precificação, ela sabe como é a correria, elas sabem que 8, 6 horas da manhã eu tô lá na prefeitura. Né? Existe um valor, uma valorização do meu trabalho, das coisas. É porque você mostra o seu dia a dia, né? Completamente. A gente sabe quem que é a Fran. Entendeu? A gente sabe quem que é a Fran. Não existe a Fran que é do bazar, a Fran que é mãe, que é... Não, existe a Fran que tá ali e mostra o seu dia a dia. Eu acompanho a Fran, gente. Assim, às vezes eu olho e falo, gente, ela... Desculpa, ela é louca. O que ela tá fazendo 1h da manhã? A menina vai dormir. Amanhã você tem que acordar cedo pra ir. Então, assim, isso. Você sabe. Então, você cria aquela intimidade, aquela coisa de, tipo assim... Cara, que antigamente... Não sei se... Antigamente, né? Diziam assim, não cria intimidade com o teu cliente. Cria intimidade, sim. Essa coisa, e assim, isso é muito recente. As pessoas falavam, inclusive, para você ter uma conta física e uma conta jurídica, para você não misturar, imagina, não mistura. E, gente, as situações mais inusitadas da minha vida, são as mais engraçadas e divertidas. É onde eu tenho mais engajamento. Por quê? Eu tenho um perfil onde não é só compra de roupa. Sim. É troca de energia mesmo. Exatamente. É troca de figurinha, é um dilema da maternidade, é uma indicação que você precisa. E eu brinco que ali é 1001 utilidades. A gente tem de remédio de piolho, a indicação de vestido de noiva, peças do bazar, as super lives e assim vai. Porque essa vida é assim. É que pessoas compram de pessoas e adquirem produtos, né, Fran? A gente sabe, Exato. Depois quando teve a pandemia, a gente entendeu que as pessoas... Eu cheguei no meio da pandemia. Eu sou do Pará, e lá a gente é muito agarrado, né? Lá a gente é muito assim. Quando você chega no meio da pandemia, você fala assim, gente, eu não posso dar um abraço em ninguém. Eu não posso falar com ninguém, né? Então, quando você pensa nisso, as pessoas, elas querem, mesmo que à distância, elas querem criar conexões. Porque tem sido muito difícil a gente criar conexão com as pessoas, né? Hoje, por quê? Porque a pessoa, depois da pandemia, eu senti que as pessoas se sentiram mais desconfiadas. Elas estão mais desconfiadas. Então... Não, e é o pé atrás, eu vou levar o golpe. Exatamente. Essa empresa entrega esse produto. Exatamente. Então, quando você mostra a sua cara, você também
tá dando essa credibilidade. Você tá criando uma credibilidade que, às vezes, o site lá, o Google, né? As pessoas entram, procuram, enfim. Então, isso é muito bacana também. E eu não sei você, mas quando eu ia na internet e eu via a dona do negócio com a mão na massa, eu falava, tá aí, dela eu quero comprar. Um grande exemplo é o Luciano da Van. Aham, o Hang, Luciano Hang. Gente do céu, aquele homem, eu falo... Por quê? As redes sociais agora, gente, vocês vão assistir dono da CIMED fazendo TikTok. Luciano Hang aparecendo. De fada. Gente, eu vi esse homem de fada. Falei, gente, esse homem, eu sou fã dele. Chega a arrepiar. Sabe por quê, gente? Porque essa humanização. Exatamente. IA, tecnologia, tudo isso, nada disso, né? O marketing, o tráfego pago, nada substitui você no seu negócio. Não importa se é brechó, não importa se é loja de carro, não importa se é comida, não importa, você tem que estar ali com a tua cara. E eu lembro da minha mãe falando, o que engorda o boi é o dono, ali tem um ditado ali. Uhum. E é isso, é você que vai fazer ali o teu gado crescer, e se você não tiver ali, não é o teu gerente, não é a tua vendedora. Mas ontem, eu tava numa palestra da Natália Beauty. Ai, gente, ela é maravilhosa. E ontem ela falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. O teu funcionário, ele tem que ser tão bom quanto você. Ele tem que encantar o seu cliente tanto quanto você. Então, assim, isso serve para todo mundo. Não tenha medo de ensinar da forma que você faz, do jeito que você faz. Não vai ser você. A gente sabe que não vai ser. Mas a experiência para o cliente tem que ser tão boa quanto a que ela tem com você. Às vezes a gente guarda pra gente, é porque como nós tem o arquetipo talvez da super-heroína, a gente quer abraçar o mundo, né? Então, às vezes... Não quer delegar nada. Imagina a Fran desculpa que não aconteça, a Fran adoece. Cara, a gente tá acostumada só com a Fran ali. Daí, pô, vai morrer a rede social? Isso não vai acontecer, gente, pelo amor de Deus. Bate na madeira. Mas... pode pegar uma virose, alguma coisa assim, entendeu? Cara, a gente tá propício a isso. Ontem a Natália deu um exemplo, gente, que ela fez o seguro da mão dela. Porque como ela faz, né? Ela começou com design de sobrancelha, ela tinha medo de acontecer, de cair, ter ali alguma coisa e não ter ninguém para fazer o trabalho que ela fazia. Você pensou a pessoa segurar a mão dela, fazer um seguro para garantir que se alguma coisa aconteça... E, gente, empreender é isso. É todo dia você levantar... E você não sabe se você vai pegar um leão, se você vai pegar um dinossauro. Você levanta e vai pra cima. Porque não dá pra ficar se vitimizando, né? Ai, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quem acompanha a minha rotina, a sua e de outros empreendedores, é colocar a mão na massa. É um tempo ali. E vou falar, ninguém vai ficar milionário, né? Se alguém aí... eu vou começar a empreender pra ter mais tempo com a minha família. Pra, tipo, nossa... A menos que você seja herdeiro... Gata, não vai rolar. Nós somos guerreiras, então nós não somos herdeiras. Entendeu? É isso, é trabalhar, é colocar a cara, é ir... Quantas vezes minhas funcionárias já me viram? Fran, nossa, hoje você não tá legal, né? Cadê meu batom vermelho? Bora, arruma o cabelo, vai. E aí eu começo a fazer aquilo e eu vou melhorando. Tem dias, gente, que nem todo dia... E eu falo para as pessoas, às vezes eu tô ali nos stories e eu falo, gente, não... tô boa hoje, tá? Minha cara é essa, então... E você fala com uma naturalidade, né? E eu acho muito legal isso da Fran, que ela fala com uma naturalidade, com uma coisa assim, como se ela estivesse falando com uma amiga mesmo, né? E todas, elas chegam lá, meu Deus, você já é minha amiga. A gente cria realmente essa conexão de... aqui em casa também eu tive problema com o piolho. Aqui em casa também o problema lá... Bela tá com febre, a minha aqui também tá com febre. Gente, e é um clube. Exatamente. É o clube da Franzinha. É um clube de mães com os mesmos dilemas, com as mesmas preocupações. Às vezes a gente quer indicação de um serviço, aquilo assim, brota. Indica essa empresa, indica a outra. Então, é realmente confiabilidade. Sabe aquela coisa assim, aquela troca que muitas vezes pode ser que eu não tenha com parentes. Gente que é da minha família. Às vezes eu tenho mais troca, mais conexão com as minhas clientes que estão todo dia ali, real, que acompanham, do que com minha prima, sangue, enfim.
Então, É o que acontece comigo, né? Então, assim, você cria aquele ciclo, né, de amizade, não só com a cliente, mas também com nós que somos brechoseiras, né? A gente cria esse ciclo, tem essa troca de figurinha também. coisa que está mudando agora. Recentemente, sei lá, uns 2 anos, que a gente está vendo o mercado se fortalecer e uma dar a mão para outra e não enxergar o outro como concorrente, Exatamente. mas como parceiro. E assim, gente, a gente agora está aprendendo a trocar. Então, é tudo muito novo, é tudo muito recente. O mercado de second hand, até 2029, tem um faturamento aí de mais de 320, não sei quantos %, que é um mercado que está crescendo. Então, assim, quais outros mercados a gente tem visto essa expansão? Exatamente. E tudo isso por trás do brechó, né? A gente tá falando aqui, e isso é o ponto da gente ter que cuidar de casa, de filho, tem um outro emprego, tem toda essa rotina, né? Quanto vale o nosso tempo que a gente disponibiliza pro brechó? E não é outras coisas, né, Fran? Inclusive a Natália, outros palestrantes, aí Kepler, uma galera assim, gente, que é do business mesmo, falando da importância da gente comprar o tempo. Como assim, Fran, comprar o tempo? Comprar o tempo das pessoas. Exatamente. Esse tempo para você ter qualidade em outras áreas ali. Comprar o tempo das pessoas. Comprar uma gerente, comprar uma vendedora mais atenciosa. E é valioso, né? É muito valioso. Tempo é uma moeda de troca que é imensurável. Sim, é valioso, porque hoje a gente anda tão corrido, então... E os dias estão passando. Não sei se você percebeu, parece assim, a gente já tá quase no meio do ano. Março já acabou. Já Semana acabou, que vem, gente. 31. Eu falo, gente, socorro, como assim? Né? Não dá para ter 48 horas o dia, eu preciso fazer mais coisas, acabou. E esse final de semana, até por essa questão mais de olhar para o bazar, não mais como hobby, mas como uma empresa, né? Então, a gente está fazendo literalmente um rebrand disso tudo, né? Essa reformulação de algumas coisas. E nesse final de semana eu escutei uma coisa muito importante. Quem faz tudo, não faz nada. É verdade. Porque você fica ali, literalmente, sabe? Então, não é para fazer tudo. É para fazer o que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer isso. Então, isso eu não abro mão. Então, isso só eu vou fazer. Mas eu vou contratar mão de obra para estar me auxiliando e para ser mais leve, para não ser tão pesado. Porque quem faz tudo não faz nada. Com certeza, porque daí faz tudo pela metade, né? Daí não se torna inteiro, fica meio que mal feito, né? Digamos assim. Isso é real, é verdade. E eu acho que essa é uma cultura para todos os empreendedores. Você precisa ser chata com o seu negócio. Você precisa conhecer todos os setores ali, a questão do marketing, a questão da venda, a questão do pós-venda, a questão da entrega. Você tem que conhecer tudo, mas você também precisa saber delegar para as pessoas, passar aquilo que você faz, criar processos, que era uma coisa que eu não tinha, né? As SOPs. Criar os processos, como que é feita a embalagem, como é feito... O processo, ele é algo... Eu acho que toda estrutura de um negócio, o mais difícil é processo, porque você precisa auxiliar pessoas. E às vezes as pessoas, elas têm uma certa cabeça dura, né? Nunca vai ser como você quer, mas você tem que relaxar e falar assim, não, peraí, vamos lá, vou te ensinar, vem aqui. Então, eu acho que o mais difícil de uma empresa é processo. Mas quando você consegue, acabou, você senta na cadeira e relaxa. Né? Nunca relaxa, mas eu digo na parte do processo. Eu penso assim, né? Não sei se... Outra coisa que agora eu não vou lembrar qual é a frase, mas que eles colocaram é: nunca contrate na pressa. Daí eu fiquei pensando sobre isso, na emergência. Então, vá ao longo do tempo, né? Olha, você quer fazer parte do meu time, da minha equipe, manda o teu currículo e deixa esse currículo ali. Porque na hora que você precisar, você vai ter um colaborador que tenha identidade com o teu negócio. Não verdade. É aquela pessoa contratada na emergência e tal. Então, sabe, ontem eu peguei alguns insights dessa parte empresarial que, infelizmente, né, eu não sei, não tenho habilidade nenhuma para isso. Acho que não é só você. Eu também... Eu acho que a grande dificuldade de vários brechós é essa questão da gestão, né? Gestão de pessoas, mão de obra. Mas ontem eu fiquei pensando sobre isso. Gente, eu nunca parei para pensar nisso. É que se você pensar...
o que acontece? O brechó ele é algo muito novo, Sim. né? Então, você pensa assim, a gente tem um giro muito rápido. Né? As outras empresas, a maioria tem coleção, isso tudo. O processo ele já é pronto porque já tem pessoas há muito tempo. Então, o brechó é algo novo. A gente está criando o processo para as próximas gerações que daqui a pouco o brechó vai ser algo tipo, cara, eu tenho brechó, não existe mais o preconceito, porque hoje ainda existe. Então, a gente está criando processos para a próxima geração que vai chegar e o brechó vai ser, tipo, igual à Europa. Então, assim, eu penso dessa forma, né? Que a gente aí, estamos sendo os percursores do negócio, sabe? Estamos caminhando para isso. Se você olhar agora, tem muita gente vendendo sistema para brechó, sistema para fazer live ao vivo. Então, assim, tá sendo... É algo novo. Gente, a gente faz... agora tem link para fazer live Sim. e tal, toda uma estrutura. A gente começou a fazer live no caderninho. Ano passado, eu fiz uma enquete no Bazar. Quantas lives vocês acham que eu fiz? Eu fiz 168 lives em um ano. Nossa, França. É muita live. Nossa, eu nunca parei pra contar. Então, eu parei pra contar. E daí, como é que eu contei? Porque como eu faço os posts... hoje tem live e tal, eu abri, né, todo ali o meu arquivo. E aí, eu fui contando post por post. Provavelmente, uma ou outra live daquelas que eu fazia express, que eu não fazia esse comunicado, deve ter se perdido ali. Mas, gente, 168 lives. Nossa. No caderninho. Com uma funcionária ali e tal. Então, hoje existe toda uma estrutura. Hoje eu brinco, é a rainha das lives. Eu já... Aquilo de trás para frente, de frente para trás, não tem roteiro, a gente já sabe o que tem que fazer. Mas o que é fácil para mim, não é fácil para o outro. Exatamente. E é uma dificuldade das pessoas. Porque, assim, essa questão da comunicação. Você se comunica muito bem, eu também não tenho problema com isso. Mas nem todo mundo tem essa... espontaneidade na frente da câmera ou ali. E aí você está trabalhando com números e as meninas ficam chocadas lá, porque durante a live eu vejo no comentário, eu sei quem comprou, eu sei o tamanho que comprou, e às vezes elas se perdem. E não, mas isso aqui foi fulano, isso aqui foi ciclano. Fran, você lembra? Lembro. Mas são praticamente aí 2 anos... fazendo live. Daí alguém vai perguntar outra coisa pra você não lembra. Mas a fulana, a ciclana, a amiga que comprou aquela peça rosa com bolinha, você lembra? O tamanho da peça. Uhum. E às vezes as pessoas perguntam, Fran, você lembra de todos os preços? Claro que a gente tem ali, né? Sim. Mais ou menos uma média que a gente coloca para todo mundo. Às vezes um pouquinho mais, dependendo da marca, um pouquinho menos. Mas basicamente, e eu até falo isso para as meninas, já aconteceu no Bazar. Quanto é... Não vou fazer propaganda para esta marca maravilhosa. Fran, quanto é essa peça aqui? E aí eu falo, gente, isso custou, sei lá, R$99. E aí a fornecedora entra em contato. Fran, não, você avaliou como 149. Eu falei, gata, relaxa. Porque como eu ainda trabalho com 50%, então o teu 50% tá de 159, né? É 79. Ou seja, eu vou ganhar R$20, não tem problema. Para mim, o que importa é a minha cliente comprar, levar... Resolvido. Minha cliente comprou, você vendeu. Mas eu tive que diminuir na minha margem. Ok. E tá tudo certo. Bem, né? Então, eu sempre falo para elas, quando vocês me veem na live oferecendo por um preço menor, é porque eu realmente já avaliei que aquela peça, naquele preço que foi avaliado, não vai chegar. Mas o mínimo que eu combinei com você, você vai receber. Nunca você vai receber menos do que o que a gente acordou. Sim. Que eu sempre falo, o combinado não sai caro. E aí... né, só resgatando tudo isso que você falou, para a parte do backstage, né, que as pessoas não veem. Então, as pessoas não veem que durante essa live eu preciso da sacola, eu preciso do motoboy, eu preciso da caixa, eu preciso do plástico bolha, porque a pessoa que traz... Uma pessoa para te ajudar. Gente, o pós-live, não sei você, mas para mim é a pior parte. Pós-live, no outro dia, o funcionário literalmente... trabalha o dia inteiro no pós-live só para garantir aquela live de ontem. Então, é a entrega e a gente ainda tem outro fator. Meu motoboy é super de confiança, tá comigo aí há mais de 6 anos, mas já aconteceu dele entregar o pacote A no pacote B e o pacote B não devolveu o pacote do A. Acontece, gente. Sim, real. E daí você... E aí, o que você vai fazer? Aquela pessoa do A ficou esperando o pacote. E aí, o que você tem que fazer? Devolver o dinheiro. Então, você perdeu a peça de 2 formas. Foi mas isso é uma sacanagem. Gente, é uma sacanagem, mas acontece. Mundo real.
tem pessoas que vão devolver a peça. Olha, Fran, eu tenho clientes que, sério, é muita confiança. Fran, eu recebi aqui, mas eu nem paguei. É a mesma coisa. Por quê? Porque existe uma confiança no processo. A cliente sempre faz o Pix, e eu sou muito certinha. 5 minutos, não fez o Pix, já passa para a próxima, porque a gente sempre tem fila, Sim. são peças únicas, então as pessoas têm que ter essa noção, que as peças que tem no brechó, elas são únicas, são oportunidades. Elas não têm que custar mais barato, elas tinham que custar pelo contrário. Às vezes você acha uma peça de uma coleção que você queria e que você não vai achar nunca mais. Literalmente como se fosse uma peça vintage, né? Então você tinha que pagar mais caro e não mais barato. É verdade. E, Fran, eu vou pedir pra você deixar... A gente vai chamar a Fran mais vezes, porque a gente tem que botar o papo em dia. Mas eu vou pedir pra Fran deixar o arroba dela, o endereço da lojinha, o endereço da loja dela, tá? E também, meninas, como que vocês podem assistir as lives da Fran? Vou pedir pra ela dar o recadinho dela ali, falar um pouco. Vou deixar... A palavra é sua, Fran. Ah, O obrigada. momento é seu. Agora a câmera é sua. Então Deixa é um isso, beijo. vamos lá. Então, meninas, o que acontece? Hoje a gente tem 2 formatos de atendimento no Bazar da Franzinha. Tanto no online, venda pelos stores ainda. A gente não trabalha com site, porque a gente não consegue... o giro das peças meu Deus, graças a Deus é fantástico. Chega e sai muito rápido. Então, a gente faz venda pelos stories. Terça e quinta, vendas por lives é fixo. Toda terça e quinta-feira, ali das 7h30 às 10h30, tem live lá no perfil. E o nosso Instagram é Bazar da Franzinha, com 2 As no final. Por quê? A minha conta antiga foi desativada, foi um erro do Instagram. A gente ganhou o processo, mas eles ainda não reativaram. Eu tenho uma amiga que ganhou também, mas ainda não foi reativada. E o que acontece? Informações privilegiadas. Diz que após 6 meses, eles não conseguem mais reativar. Nossa. Literalmente some ali da nuvem. Então, eu acredito que essa conta aí a gente tem brigado, tem colocado, mas aí um fala uma coisa, o outro fala outra. A vida que segue, isso. né, Fran? A gente, como eu digo, né? Deus, ele não faz nada sem... Quando tiram da gente, volta em dobro. A palavra de Deus diz isso. E eu lembro que quando eu perdi a conta, eu fiquei bem preocupada, assim, gente, eu tinha acabado de inaugurar a loja física e eu até compartilhei isso com as meninas nesse último encontro, no próximo a senhora vai estar. Eu vou. Encontro de donas de brechó em Curitiba. E eu falei para as meninas que a minha audiência, ela qualificou. Então, eu tinha 20 mil pessoas. Depois, quando eu comecei do zero... né? A gente chegou ali em 5, 6 mil. Hoje a conta está em 9 mil. Ontem chegou bênção. E são 9 mil pessoas que realmente apoiam a moda circular, que fazem desapegos sem aquele apego, né? A pessoa vai lá no bazar realmente para desapegar, né? A gente vê aí pelos stories todos os dias, eu mostro lá, gente, chegou 3 malas, chegou 4 malas. Sim, então é uma audiência qualificada. Então, hoje eu falo, era para ser assim, tinha que ser desse jeito. Então, a gente tá lá, Bazar da Franzinha com 2 As. Você quer mandar um beijo, Fran, para alguém? E uma frase que você deixaria para as brechozeiras e para as nossas brechozeiras e para as clientes também? Olha, ontem a gente estava ouvindo muitas coisas muito legais e tem uma frase, não é minha, mas eu achei muito legal e eu vou deixar essa frase para vocês. Inclusive, hoje eu escrevi sobre isso lá no Instagram. Deixa eu ver se eu acho aqui. 5 minutinhos de silêncio. Eu coloquei isso, ó. Você precisa entender que o seu legado, né, não é o que você deixa para as pessoas, e sim nas pessoas. Então, quando a gente fala de moda circular, a gente tem que pensar muito nisso. Que legado a gente está deixando nas pessoas, não para as pessoas. Eu acho que a diferença maior aí está nesse pequeno detalhe. Não é só sobre roupa, né, Fran? Não é sobre roupa. Então, eu quero que as minhas clientes, eu quero que as minhas amigas tenham essa porta aberta mesmo. Que ela não precisa comprar. Ela pode ir lá para conversar, para ter um ponto para ela ir olhar. Porque não é sobre dinheiro.
né? E eu acho que, graças a Deus, isso tem mudado, diferente das redes, das franquias, que às vezes não tem esse acolhimento. No pequeno, você ainda tem esse espaço de escuta, que muitas vezes, quando a gente vai no cabeleireiro, o que a gente quer? Desabafar, conversar. Claro. A gente vai fazer a unha. E por que não no brechó e também? Para conversar, para contar da vida, para trocar uma figurinha, um fornecedor. Então é isso. O que você está fazendo pelas pessoas? Acho que é uma frase completa, né? Tanto para a brechoseira quanto para a cliente que compra, né? Sim. Isso é real, porque quando você está comprando de uma mulher brechoseira, é como eu digo, você pode estar salvando ela. Com certeza. Está salvando, porque é uma mulher que saiu, talvez, de uma violência, é uma mulher que saiu de um lugar de uma pobreza, podemos dizer assim, e está ganhando o mundo. Com as roupas que você está vendendo, que você está proporcionando para ela vender e que você está comprando, né? E outra coisa, nem sempre eu vi, ao longo desses 8, quase 9 anos, mulheres realizando sonhos. Quando uma mulher realiza um sonho, gente, sério, você ganhou o teu dia. Seja com uma peça de roupa, seja com uma bolsa, seja com um sapato. Quando a gente consegue comprar ali, né, a gente fica feliz. Não, arrepiei. Isso é real, porque eu falei que o propósito, né, quando eu abri o brechó, imagina, eu passava na Zara, que lá, eu falava assim, cara, eu não posso pagar porque vai meu salário inteiro na Zara. Eu compro 2 peças, acabou. E antigamente as pessoas se endividavam para comprar, para manter. Hoje a pessoa não precisa. Não. Hoje ela tem acesso. E aquela peça... E eu tenho umas clientes que são muito generosas. Essas, geralmente, a gente vende assim, ó. Não, isso é real. Quando vem com a energia do desapego, gente, a pessoa pisca, cadê? Vendeu. É sério. Então, vai lá, a pessoa comprou, já usou, já fez feliz. Bora fazer mais gente feliz. É real. Desapego é isso. Ajuda a gente. Ajuda a pessoa que está desapegando, ajuda a pessoa que está comprando. Então, é um ciclo. Eu digo ajuda porque é uma questão de... A palavra ajuda, para mim, ela é uma questão de gratidão, assim, sabe? Você ajudar o outro, falar assim, olha, tá aqui. Você vende para mim e a gente compartilha esse valor. Então, cara, ajudando o meu negócio a crescer, né? Então, eu acho isso real mesmo, né? E eu quero agradecer, Fran, sua presença. Muito obrigada por disponibilizar um tempinho da sua vida corrida pra gente. Deu tempo, gente, Guria sério. de Deus. Eu tive que desmarcar uma consulta médica e desmarcar mais uma outra agenda que eu tinha. Falei, não, gente. Não, sexta-feira, eu acho que eu mandei, foi sábado. Foi no final, foi agora. Eu mandei assim, Fran, eu preciso... Bora. Vamos, Fran. E eu acho que isso é muito bacana. Me chama, que eu sempre falo isso pra todo mundo. Não quer que eu vá na festa? Não me convide. Porque o que você me convidar, eu vou encaixar na minha agenda. Como? Eu não sei, mas eu vou encaixar. Eu gostaria. Olha, eu não consigo. Eu encaixo. Meu Deus. Encaixo almoço, eu encaixo café. Às vezes, assim, eu saio daqui, faço isso, faço aquilo. Hoje mesmo, né? Prefeitura, aí passei lá no Neto pra ele dar uma ajeitadinha no cabelo, daí vim pra cá, daí eu já vou sair daqui. É assim, uma coisa atrás da outra. E aí eu termino no final do dia com aquela sensação de tipo, yes! Dever cumprido. Ai, eu quero um pouquinho, Fran. Me passa um pouquinho esse, porque às vezes eu chego e falo, Senhor Jesus, faltou não, gente, isso aqui. E eu tô sexta, sábado e domingo nessa imersão, tipo, das 8 da manhã às 11 da noite. Nossa, você mandou pra mim. Eu falei, gente, como assim? Não, daí todo mundo hoje, você vai dormir à tarde. Eu falei, gata, não dá pra dormir, não. Eu resolvi ser empreendedora. Tem uma amiga minha, que vitamina é essa que você tá tomando? Me passa a receita dessa vitamina. Não tem vitamina. É só hiperatividade mesmo. E eu quero agradecer muito a Fran. Então, visitem o Bazar da Franzinha. Você, cliente do Desapegue com Érida, que assiste nossas lives, assiste também do Bazar da Franzinha. Tem peças maravilhosas, gente. Eu assim, às vezes estou lá, é que eu não consigo assistir muita live, porque normalmente eu tô fazendo. Então, eu quero agradecer muito a sua presença. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Muita saúde, muita prosperidade, que eu sempre digo, você prosperando, eu prospero também. E você da rádio, eu quero deixar um beijo para todo mundo e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Viu? Quero deixar para vocês aqui, leiam lá Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, meninas, um beijo. Você prosperando, eu prospero também. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E, Fran, manda um beijo para alguém. Beijo para todo mundo, para as seguidoras maravilhosas que estão ali, para minha família, para o meu marido em especial, gente. Porque eu tenho uma filhinha de 5 anos. Então, sem o apoio dele também,
não chegaria onde eu estou. É verdade. A gente precisa, e eu sempre falo que família em primeiro lugar, as meninas do Bazar sabem disso, então prioridade sempre família, mas um beijo para eles, para todo mundo que tá aí torcendo pela gente. E parabéns, gata. Obrigada. Tá arrasando no projeto e quando precisar me chama que eu tamo aí. Pode deixar, eu quero você mais vezes aqui pra gente falar um pouco mais, porque eu acredito que essa sua bagagem, eu falei, meu Deus, desde 2017, Fran, como assim? Né, me trouxe, eu tenho muita admiração por você, sigo você, acompanho você e acho você uma guerreira, né, uma mãezona e que Deus abençoe muito a família de vocês. Amém. Um beijo! Beijo.